Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Por aqui a gente fala sobre a LGPD e toda semana eu trago um pouquinho mais sobre essa lei tão importante da nossa legislação brasileira. Para quem não me conhece, eu sou a Kélvia, sou advogada e professora e me apaixonei por esse universo da Lei Geral de Proteção de Dados, dos dados pessoais, da privacidade, política de privacidade, e quero compartilhar isso com vocês. E a minha intenção é deixar cada vez mais claro para o maior número de pessoas possíveis a importância que os dados pessoais têm no contexto contemporâneo. Bom, por aqui a gente já falou de algumas coisas e eu disse para vocês que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que entrou em vigor no nosso ordenamento jurídico no ano de 2020. Ela foi promulgada em 2018, teve aí um período de vacância de 2 anos, que é um período em que a lei já foi publicada, mas ainda não vale, e aí em 2020 ela começa a valer. De lá para cá, as empresas e as pessoas que tratam dados pessoais começaram um movimento de adequação à lei, às suas normas, porque a lei traz uma série de normas para quem trata dados pessoais. Hoje a gente ainda está nesse processo, 2022, 2 anos aí quase da lei em vigor, a gente ainda está nesse processo, porque é um processo que vai demorar aí algum tempo ainda, né? Mas o ideal é que quanto antes as empresas e todos aqueles profissionais que tratam dados pessoais busquem se adequar. Mas afinal de contas, o que são dados pessoais? E o vídeo de hoje é sobre esse assunto. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela, como trata de um tema muito novo, ela traz um verdadeiro glossário no seu artigo 6º. O artigo 6º da lei traz diversos conceitos, então para quem é profissional que vai trabalhar com essa lei, é muito importante estar sempre olhando para o artigo 6º. Mas para quem não é profissional, para quem é leigo, para quem lida com os dados na condição de controlador, que é o nome que a lei dá para aquele profissional, para aquela empresa, para você que é empresário, para você que é profissional liberal, que trata dados pessoais, o que é importante saber? O que são dados pessoais e o que são dados pessoais sensíveis, para que na sua prática, no seu dia a dia de empreendedor, no seu dia a dia de profissional, você saiba quando está tratando um dado pessoal e a partir daí você tome as medidas necessárias para proteger esse dado. Então, no artigo 6º, no primeiro inciso 1º do artigo 6º, vai dizer o que é dado pessoal. Dado pessoal é toda informação relativa a uma pessoa. É toda informação que pode ser identificada e conectada a um determinado indivíduo. Então, exemplos: nome, endereço, CPF, número do RG, placa de carro, isso tudo é dado pessoal. E se é dado pessoal, merece a proteção da lei. Por outro lado, o inciso 2º do artigo 6º vai falar em dado pessoal sensível. E aí, aqui a gente tem uma situação um pouco mais complexa, porque o dado pessoal sensível, além de ser esse dado que pode ser conectado a uma determinada pessoa, é um dado que se relaciona com a intimidade dessa pessoa, pode ser objeto de discriminação. Então, se eu falo em orientação sexual, em etnia, em dados biométricos, em informações a respeito da saúde da pessoa, eu estou falando em dados pessoais sensíveis. Esses dados pessoais merecem uma proteção ainda maior da lei. Por quê? Porque eles podem ser motivo de discriminação para aquela pessoa. E pode parecer muito complexo, pode parecer que só determinados ramos vão lidar com essa situação, mas não é, gente. Vou pegar aqui um exemplo básico. Se você tem um departamento pessoal na sua empresa, você admite funcionários, então você contrata pessoas. Ou você vai ter um departamento pessoal próprio, ou você vai terceirizar esse serviço. Se você terceiriza esse serviço, você vai ter que ter cuidado com os dados que você repassa
para aquela empresa que vai tratar esses dados. Se você tem um departamento pessoal próprio, você precisa ter muito cuidado com a forma como esses dados serão tratados. Então, um exemplo básico, um vazamento de informação a respeito da saúde de um funcionário, um atestado médico que o funcionário envia para o RH da empresa onde ele trabalha. Então, imagina você, no departamento pessoal da sua empresa, um funcionário precisou ausentar-se do serviço, enviou um atestado médico e nesse atestado médico veio ali o CID da doença dessa pessoa. Então, foi identificada qual era a doença que essa pessoa tinha, qual era a situação de saúde que ela tinha naquele momento em que ela se afastou do trabalho. E aí, não tomou-se o cuidado em armazenar aquele atestado médico. Por exemplo, imprimiu-se esse atestado médico numa impressora que era de uso comum, não só do departamento pessoal, mas de todo o seu escritório, de toda a sua empresa. E aí o que acontece? Uma pessoa de outro setor vai até a impressora pegar um papel e tem acesso a esse documento. E ali ela fica sabendo um dado de saúde do seu colega de trabalho, pode ser uma informação que vai gerar ali uma discriminação para aquela pessoa, ou simplesmente uma situação que ela não quer que ninguém saiba. Vamos imaginar, por exemplo, uma mulher que acabou de descobrir que está grávida e não quer que seus colegas fiquem sabendo do seu estado gravídico até atingir 3 meses de gestação. Ou seja, é necessário que o departamento pessoal da empresa tome muito cuidado com essas situações. E esse é apenas um exemplo, tá? A gente teve uma outra situação que se tornou muito conhecida aí de uma rede grande de drogaria que a gente tem no nosso país, que foi multada porque ela estava pedindo para coletar biometria das pessoas, ou seja, para fazer cadastro biométrico, pegar a digital das pessoas, para as pessoas poderem se inscrever no seu programa de fidelidade. Qual a necessidade de fornecer os meus dados biométricos, a minha digital, tão somente para ter acesso a um programa de fidelidade de uma drogaria? Essa rede sofreu as consequências disso. Recebeu uma multa pesada. Então, por mais que se diga que a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, vai demorar para começar a autuar, vai demorar para começar a multar, não é isso que a gente observa na prática. Na prática, a gente já tem observado, sim, empresas que não estão tomando o devido cuidado, sofrendo as consequências dos seus atos. É por isso que é tão importante que você, empresário, que você, profissional liberal, que todo aquele que trata dados pessoais tenha exatamente a consciência do que são os dados pessoais. O que é dado pessoal e o que é dado pessoal sensível, para que a partir daí tome os devidos cuidados. O inciso 3º do artigo 6º fala em dado anonimizado. Então, se eu pego um dado e passo ele por um processo de anonimização, ou seja, ele se torna um dado anônimo, ele deixa de ser um dado pessoal. E a partir daí, ele não tem mais a proteção da LGPD, porque eu não vou conseguir ligar aquele dado a uma pessoa. Se eu faço uma pesquisa de opinião, por exemplo, no meio virtual, e faço todo um processo de anonimização ali, para eu não saber de qual pessoa veio aquela informação, como cada um votou, como cada pessoa decidiu, eu não consigo rastrear o IP, por exemplo, do computador de onde veio aquela opinião, beleza, eu posso pegar esses dados e usar, enfim, para os mais variados fins. Agora, se eu consigo conectar esse dado com uma pessoa, é um dado pessoal. E aí, para ele poder ser usado, a pessoa vai ter que saber para quê. Isso é uma outra hipótese também que redes de drogaria já sofreram as consequências. Coletaram dados pessoais e não deixaram claro para as pessoas
como aqueles dados seriam utilizados. Então perceba a importância de se conhecer os termos da lei, de se conhecer o que são esses dados, o que é dado pessoal. Porque onde há um dado pessoal, há a necessidade de ter proteção da lei. Tá certo? O vídeo de hoje era para trazer mais esse conceito para vocês, esse conceito que é de extrema importância para todo mundo que trata dados pessoais. Seja você pessoa física, seja você pessoa jurídica, seja você um empresário, um grande empresário, um pequeno empresário, um empreendedor informal, um profissional liberal. Essa informação é para todos vocês. Tomem as devidas medidas protetivas, adequem-se à LGPD e preocupem-se sempre em proteger os dados pessoais dos seus usuários, dos seus serviços. Tá certo? Eu te espero na semana que vem. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Não deixe de deixar o seu like, curta bastante esse vídeo, envia para todo mundo aí que você acha que precisa ter acesso a essa informação. Se inscreve aqui no canal e não deixe de me seguir também nas redes sociais. Segue lá o meu Instagram, @KelviaFaria, que por lá também a gente tem muita informação relevante. Um beijo e até a próxima!